Olá, estudante! Eu sou Adelina Azevedo, sua professora de Química. Esta é a nossa segunda aula sobre cinética química. Na última aula, vimos que algumas reações podem ser lentas e outras rápidas. Vimos que a cinética é a área da química que estuda a rapidez com que as reações ocorrem e os fatores que as alteram. Aqui a gente tem exemplo de reação que ocorre lentamente, reação que ocorre rapidamente. Vimos também que fatores como a temperatura, a superfície de contato e a concentração dos reagentes interferem na rapidez das transformações químicas. E na aula de hoje, vamos utilizar a teoria das colisões para explicar a ocorrência de transformações químicas, interpretar o efeito da concentração da temperatura, da pressão e da superfície de contato na rapidez de uma reação química, conceituar e interpretar graficamente a energia de ativação, compreender a ação do catalisador sobre a cinética de uma reação química. A compreensão de como ocorre uma reação química é muito importante. Somente a compreensão de como ocorre uma reação química permite o controle dessas reações. Permite o controle de reações como o fogo, permite o controle de reações indesejáveis, permite a otimização nos procedimentos de produção e um novo direcionamento para reações químicas de interesse comercial. A teoria das colisões é uma teoria que explica como que ocorrem as reações químicas, quais os mecanismos. Como não é possível visualizar átomos e suas formas de interação, os químicos desenvolveram teorias ou modelos que explicam como as reações químicas se desenvolvem. E aí, vamos ver o seguinte: de acordo com a teoria das colisões, para uma reação química ocorrer, é necessário, primeiro, que os reagentes estejam em contato. Estando esses reagentes em contato, é preciso que eles sejam reativos entre eles e que eles tenham condições para começar a reagir. Exemplo, o álcool pega fogo, o álcool reage com o oxigênio do ar. No entanto, para começar a combustão, é necessário que ocorra uma condição mínima, que é uma energia mínima para que essa reação comece a acontecer. Essa energia mínima, que é a faísca, que é o fogo que a gente coloca com isqueiro, com fósforo, aquilo ali é chamado de energia de ativação. Então, mas não basta somente as partículas dessas substâncias estarem em contato para que essa reação comece. É necessário outros fatores. Por exemplo, aqui existem duas situações em que as partículas vão colidir entre elas. Mas essa colisão, por si só, não resulta em quebra da molécula dos reagentes para a formação das moléculas dos produtos. Essa colisão, ela precisa ocorrer em uma geometria favorável e com uma energia suficiente. Aqui ocorreu uma colisão que não resultou em formação de novos produtos. Formou um produto intermediário, mas que não resultou na formação das moléculas do produto. Ao contrário do exemplo de baixo, quando ocorre uma colisão numa posição favorável, forma o complexo intermediário e as moléculas separam e dão origem às moléculas dos reagentes. Nesse segundo esquema, a gente tem colisão favorável, energia suficiente para formar as moléculas dos produtos. Nesse exemplo B, existe colisão
em posição favorável, ou seja, em geometria adequada, formou o complexo ativado e, no entanto, não houve a formação de novos produtos. Permanecem as moléculas dos reagentes. Por quê? Porque a colisão ocorreu numa energia não favorável. Dessa forma, de acordo com a teoria das colisões, pode-se afirmar que a rapidez de uma reação química vai depender da frequência das colisões, da energia das colisões e da orientação das moléculas nas colisões. Outro fator que é levado em consideração também quando nós falamos na teoria das colisões. Então, quando a colisão, o choque entre as partículas dos reagentes, entre as moléculas dos reagentes ocorre, ele precisa de uma energia mínima para esse contato acontecer, para formar o complexo ativado e depois dar origem às moléculas separarem, as partículas separarem e se reorganizarem para dar origem às moléculas dos produtos. Essa energia necessária nós chamamos de energia de ativação e essa energia desse complexo ativado, esse produto intermediário que se desmancha rapidamente, é chamado de energia de ativação. É chamado de complexo ativado. Então, aqui eu tenho a energia do complexo ativado, que é a energia para formar esse produto intermediário, e aqui a gente tem a energia do produto e aqui as energias dos reagentes. Aqui eu tenho um processo endotérmico e aqui eu tenho um processo exotérmico. De acordo com a teoria das colisões, para que uma reação química entre duas substâncias ocorra, é necessário que, primeiro, as substâncias sejam reativas. Existem várias substâncias que estão em contato com o oxigênio do ar. Muitos alimentos estão em contato com o oxigênio do ar e não tem nenhuma deteriorização, ele não deteriora. Existem outras substâncias, alimentos que pouco tempo em contato com o oxigênio já deteriora. É necessário ainda que ocorra o choque entre as moléculas que as constituem, que são as colisões, para desmanchar a molécula do produto e formar a molécula dos reagentes. Que o choque entre as moléculas ocorra com orientação favorável, com geometria adequada, com posição adequada. E que esse choque orientado, ele possua uma energia suficiente para formar os produtos. Com relação como os fatores que interferem a rapidez dessa reação química e o complexo, a teoria das colisões e os fatores que interferem a rapidez das reações, nós vamos até o laboratório da Escola Estadual Três Poderes, onde foi realizado 3 experimentos. E nesses 3 experimentos, eles foram catalisados. Vamos lá? Então, estudantes, estamos aqui no laboratório da Escola Estadual Três Poderes, no bairro Itapuã, em Belo Horizonte, para realizar uma experiência em 3 etapas, com o objetivo de investigar a ação dos catalisadores na rapidez das reações químicas. Vamos lá? Cinética química é o ramo da química que estuda a rapidez na qual as reações químicas ocorrem. Existem reações que ocorrem muito lentamente, outras reações ocorrem muito rapidamente. Os fatores que interferem na velocidade dessa reação são temperatura, superfície de contato, concentração e um outro grupo de substâncias chamado de catalisadores. Na prática de hoje, nós vamos verificar a ação de um catalisador orgânico na decomposição da água oxigenada. Para isso, eu vou utilizar água oxigenada, batata,
2 becquerels, que podem ser substituídos por copos descartáveis transparentes. Então vamos cortar descascar a batata e cortar a batata. Então, por que a gente descasca e corta a batata? O fator principal aqui é aumentar a superfície de contato. Lembrando que quanto maior a superfície de contato, mais rápido ocorre a reação. Então, a gente vai eu vou colocar água, a água oxigenada nos 2 recipientes, nos 2 becquerels. Coloquei aqui. Olha, no nosso organismo existem inúmeras reações químicas que são catalisadas pelas enzimas presentes no nosso corpo. Esse é um exemplo de uma situação que ocorre no nosso organismo. Aqui nós temos a água oxigenada, que ela já está ocorrendo a decomposição, se decompondo em água comum e em oxigênio. Agora, quando eu acrescento os cubos de batata no sistema, vocês vão perceber que ocorre a formação de bolhas. Essa formação de bolhas é porque a reação está ocorrendo mais rápido. Essa rapidez é explicada pela presença da batata no meio, sendo que a batata existe uma enzima chamada de catalase, que é um catalisador natural. Catalisadores como estes existem na nossa saliva e na nossa boca. A partir do momento que a gente ingere os alimentos e começa a mastigá-los, ali a gente já está contribuindo com a reação química que vai ocorrer, que é aumentando a superfície de contato. A presença das enzimas, lembrando que enzimas são proteínas, a presença das enzimas, elas vão facilitar a rapidez da digestão desses alimentos, que nada mais é do que processos químicos, transformações químicas. Então vamos para esse experimento aqui, onde a gente vai observar a ação do catalisador nesse processo químico. Lembrando que catalisadores são substâncias que não são consumidas no processo químico, mas aceleram essa reação. Materiais utilizados: peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, adquirida em farmácia, fígado bovino, adquirido em açougue, um suporte para você apoiar, para cortar, alguns recipientes que podem ser pires ou prato pequeno, para você observar a reação química. Pego um pedaço de fígado bovino, vou cortar ele em pedacinhos assim para aumentar a superfície de contato, transfiro para o recipiente, vou acrescentar o peróxido de hidrogênio nos 2 recipientes. Esse aqui é só para comparação. Aqui nós temos o peróxido de hidrogênio e aqui nós temos o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, na presença do fígado bovino. Aí você observa a rapidez na qual essa reação química está ocorrendo nesse recipiente de cá. Isso se deve à presença do catalisador, da enzima catalase, que está presente no organismo dos seres vivos. É exatamente por isso que quando nós colocamos água oxigenada para limpar machucados, ocorre esse borbulhamento e forma essa espuma. Essa reação, esse processo nada mais é do que a decomposição da água oxigenada na presença da enzima catalase, que é um catalisador orgânico. Nesse experimento, nós vamos observar
a ação de um catalisador na decomposição da água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, fazendo a famosa experiência da pasta de elefante. Os materiais que nós vamos utilizar é peróxido de hidrogênio, adquirido em farmácia, 2 corantes, só para dar uma estética no experimento, gotas de detergente, para prender um pouco as moléculas gasosas que são produzidas, dando um efeito pastoso no gás que é liberado na decomposição da água oxigenada, e a presença do catalisador, que é o iodeto de potássio. Então vamos. Primeiro, gotas de detergente. Algumas gotas de corante, para ficar bonito. Água oxigenada, em torno de uns 60 ml em cada um dos recipientes. E agora a presença do catalisador, que é um sal inorgânico, que é o iodeto de potássio. Coloco um pouco de iodeto de potássio aqui, coloco um pouco de iodeto de potássio aqui, mais um pouco de iodeto de potássio aqui. A presença de catalisadores, como eu utilizei aqui na decomposição da água oxigenada, é um processo extremamente importante em termos industriais, especialmente na indústria de alimentos, na indústria de produtos têxteis. E aí eu te pergunto, qual é a importância química de se controlar as reações químicas, controlar a velocidade das reações químicas? Basta você lembrar que em nossa casa nós utilizamos a geladeira para guardar os nossos alimentos. Basta você lembrar da importância que se é controlar as reações de combustão, ou seja, o fogo. Então, estudante, terminado a parte experimental, vamos retornar ao estúdio, onde vamos discutir as teorias que explicam tudo aquilo que foi observado durante a nossa prática. Vamos lá? Bem, estudante, de volta ao estúdio. Vamos pensar um pouco. O que pode tornar uma reação química mais rápida ou mais lenta? Por que os alimentos se conservam por mais tempo dentro da geladeira do que fora dela? Porque assoprar a brasa alimenta o fogo, aviva a chama, e assoprar uma vela apaga a chama. De acordo com a teoria das colisões, a temperatura vai aumentar a velocidade das colisões, portanto, vai aumentar a velocidade das reações. A superfície de contato também aumenta a quantidade de colisões entre as partículas, favorecendo a velocidade da reação química. A concentração dos reagentes, quanto mais reagente tem no meio, quanto mais concentrado, maior a quantidade de choques efetivos, de colisões eficazes, portanto, maior a velocidade da reação. Catálise, reação que ocorre com a presença de catalisadores.
Na aula de hoje, aprendemos que algumas reações podem ser lentas e outras rápidas. A cinética é a área da química que estuda a rapidez com que as reações ocorrem e os fatores que a alteram. Para que duas ou mais substâncias possam reagir, é necessário que suas moléculas colidam para que haja quebra das ligações e formação de novas substâncias. E as colisões devem ser efetivas com orientação favorável e energia suficiente. Aqui estão as referências consultadas para a elaboração dessa aula. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!